Já estamos aqui, minha gente, no melhor lugar para se estar numa quarta-feira à noite. Tem canto mais adequado para uma boa conversa do que uma calçada? E essa calçada virtual é o seu podcast sobre educação e tudo aquilo que é possível conectar com esse assunto. Educação em política, educação em família, educação em sociedade, educação em economia, educação e afeto, enfim. Por isso, nós queremos te acolher de todo o coração para esse episódio de hoje, mas já pedindo antecipadamente que se você não se inscreveu ainda em nosso canal, faça isso. É bom para nós, é melhor ainda para você, porque você irá se alimentar de um conteúdo excelente, sempre voltado para a educação, tá bom? Se inscreva em nosso canal, bem como também acione já o sininho, porque você vai receber todas as notificações, novos episódios, os cortes, novidades desse podcast, tá bom? E ainda nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, nas plataformas de áudio, tudo isso para levar conteúdo de verdade através sempre de uma boa conversa, porque é isso que interessa para a gente. E já para começarmos de uma maneira mais adequada possível, quero acolher aqui o Wendel, parceiro. Cara, muito bom ter você aqui, viu? Prazer é Muito meu, bom. Aldício. Sempre E que você precisar, sabe estamos que aqui. e você sabe que recebê-lo, tê-lo ao nosso lado, não é simplesmente nos alegar com a presença do momento, mas é ao mesmo tempo recordar cada passo que foi dado, que demos para chegarmos aonde estamos hoje. Para reconhecermos que nada é por acaso, que sempre há um sinal de Deus ali em cada acontecimento, em cada ação, e há sempre uma ação de Deus também nos mostrando por onde devemos continuar caminhando, né? Verdade. E para a gente também é uma alegria muito grande ver esse projeto, né, cada dia mais crescendo e contribuindo mais com a sociedade, que essa era a intenção, né? E a gente vê que Deus também une os propósitos, né? O Aldísio, a gente conversava muito sobre essas iniciativas e quando eu trouxe a ideia para ele, ele comprou na mesma hora. Então, para a gente aqui é uma alegria, eu creio que em nome da diretoria do colégio, da fundação, né, representando a todos aqui, a gente está muito feliz e satisfeito. Que bom! Então esse é o caminho, gente. Gerando satisfação e, claro, boa reflexão para todos nós. E hoje, Wendel, olha, nós temos uma presença nessa calçada que vai dar o que falar, positivamente falando. Seja muito bem-vindo, meu querido Luiz Torres Neto. Como é bom lhe receber nessa calçada virtual, nesse podcast, para falar de educação, para falar de família, para falar de direito, para falar de gestão financeira, para falar do que for necessário para a evolução do ser humano. Que bom recebê-lo nessa noite. Obrigado pela acolhida, Wendel, Aldísio. Você falou, né? Que bom, né? Que bom estar aqui, né? E concordo plenamente com o que com mais uma frase que você falou, né? Nada acontece por acaso. Também entendo dessa mesma forma. Tudo tem um propósito e nossas vidas são disciplinadas pelo Altíssimo. Tenha certeza disso nos mínimos detalhes, né? Assim como o olhar de Wendel aqui também nos mínimos detalhes, Não, né? isso como, né? E Pois é, como? eu já Ele não, percebi ele não isso, perde a né? atenção do Não, não, detalhe não, de de jeito forma nenhum. alguma. Isso é bom. E estou aqui para ajudar, para esclarecer, para contribuir. Que bom. Luiz, Wendel, minha mãe era semi-analfabeta, mas ela tinha ela sempre tinha uma lição de vida, né? Ela faleceu em 2017, mas deixou um legado de ensinamentos muito forte, muito amplo para nós. E ela dizia sempre assim, meu filho, quando não houver mais, o jeitinho dela, mas a essência era essa, quando não houver mais sinais da da providência em sua vida, é porque você deve repensar o próprio caminho. Pois é. Ou seja, a providência ela sempre vai nos mostrando por onde caminhar, né? Sempre nos mostrando por onde caminhar. E quando você fala, né, que não é por acaso, é porque de fato nós percebemos a providência de Deus acontecendo na vida da gente. É a Então pode graça. fechar os olhos. É a graça. É a graça. É a graça. E é isso que alimenta a gente, né? É isso mesmo. Pensando nisso, Luiz, a gente geralmente começa com essa nossa reflexão, essa nossa conversa, com uma pergunta que nos coloca diante de nós mesmos, mas ao mesmo tempo nos apresenta a quem nos acompanha agora, através da internet, do YouTube, desse canal, que é uma pergunta baseada numa ideia de José Saramago. José Saramago, né, todos conhecem, e ele tinha uma reflexão que nos leva a pensar da seguinte forma, né? Todas as vezes que nós paramos na nossa vida,
nós olhamos para algo e às vezes a gente olha e não vê. E às vezes a gente vê e não repara. Quando você olha para a sua vida, Luiz, o que é que você vê para além do olhar? E o que é que você repara para além do que você vê como sendo essencial? Aquilo sem o qual você não conseguiria viver, a sua vida perderia todo o sentido. Olha, que reflexão, né? É Essa foi profunda. Você vê que Aldísio é a pessoa certa, né? A pessoa certa, na hora certa, no local certo, né? Exato. Olha, eu poderia resumir Sim. a minha vida em felicidade. Olha isso. Né? Felicidade. Tanto pessoal quanto profissional. Mas não é aquela coisa, já encontrei a minha felicidade. Não, é a busca da felicidade. E eu posso dizer que tenho hoje 38 anos, 39 em novembro. Tô pertinho aí dos 40, vamos dizer assim, né? Mas durante a minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, eu sempre busquei a felicidade, né? Enxergar além do que os olhos podem ver, vamos dizer assim. E é o que eu me defino hoje. É isso que me dá combustível, é isso que me dá energia para ir em busca dos meus propósitos. Mas, acima de tudo, não é aquele propósito individual, vamos dizer assim. Não, sou eu, vem a mim, não. É aquilo que é que eu estou fazendo para a sociedade, né? A função social em si da sua a atividade, tanto pessoal quanto profissional. E hoje, enquanto CEO da Simplifique, gestão financeira escolar e também do escritório, eu me coloco muito nisso, né? A satisfação, a felicidade de fazer o que faço e também tendo a certeza que estou ali contribuindo para a sociedade, né? Para uma escola, para uma instituição de ensino. E tenho 12 anos de estrada, convivendo diariamente com as escolas. E posso dizer, né, que realmente é um desafio, é um dom, né, é uma vocação você estar à frente de uma instituição de ensino. E uma missão grande, né? Pois é. Porque quando você fala do propósito, o propósito está muito ligado, né, ao para quê e ao porquê, né? Para quê você deixa bem claro para a gente, o porquê a gente está percebendo também agora. Tudo está girando na tua vida em torno da felicidade, não só para si, mas também para o outro. Para né? o outro. É você agir contribuindo para a vida do outro. Por exemplo, a pandemia mesmo, 2020. Quem imaginava que em abril de 2020 houvesse uma determinação governamental para fechar os espaços físicos das instituições de ensino? A escola, foi uma situação, né, inédita neste curto espaço de tempo. E aí muitas escolas ficaram, muitos gestores, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Os pais, os filhos. E ali, eu pude ser, eu enquanto pessoa, o escritório em si, sem querer ser falsa modéstia, uma luz no fim do túnel. E a gente foi, orientava e pesquisava, e vamos fazer assim, pode fazer aquilo, a resolução permite isso, a legislação permite. E aí a gente passa a perceber a nossa função social, né? Quantas pessoas foram beneficiadas com isso? Exatamente. Só um complemento. E nesse período, as escolas realmente, principalmente os gestores, ficaram com as mãos na cabeça. Por quê? Porque assim, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso? Como eu vou conduzir agora esse novo momento, né? Porque as escolas também, né, há pouco tempo é que vem tendo essa visão também desse acompanhamento jurídico, né? Essa visão ali de uma assessoria, de um especialista na área, não somente na área financeira, mas na área jurídica como um todo, né? Principalmente na área financeira, que foi na época que a pandemia exigiu mais um planejamento e um profissionalismo das instituições, né? Porque eu sempre costumo dizer, e eu sou fã do direito, que o direito está em nossas vidas, né? A gente não percebe. Nós respiramos e estamos respirando direito. E assim é no dia a dia da instituição de ensino. Relação com os pais, relação com os alunos, né? Legislação educacional.
E isso ficou muito claro na pandemia. É a necessidade de se enxergar a instituição como cumpridora da sua função social, mas a instituição também como uma empresa, né, que tem que ser, né, e tem que manter o equilíbrio para que a atividade fim, que é a educação, transcorra não perca a qualidade. normalmente, em sua plenitude. E quando uma instituição ela assegura a qualidade de ensino, quem é que ganha com isso? Agora eu lhe pergunto, a sociedade. Perfeitamente. Né? E aí a nossa função, e a função social está justamente nisso. Nisso aí. Né? Muito interessante, né? Porque às vezes a empresa, quase empresa, algumas empresas em si, elas focam muito nas suas metas, seus objetivos, naquilo que é de imediato, de necessário para a sua manutenção. E essa visão social hoje, ela está muito em voga. Não é tanto a visão social como a ecológica, né, o ESG, né? Então não tem como fugir dessa realidade. A governança, né, sobretudo. E quando você traz essa ideia de é preciso a gente ter um olhar para essa dimensão social que a empresa precisa ter, é quando você se coloca como uma pessoa que busca soluções que irão atingir diretamente a sociedade. Né? É a visão macro, né? A visão macro, isso que mesmo. Precisamos ter. E sempre dentro de 2 pilares, prevenção e proatividade. Prevenção e proatividade, tendo essa visão macro. Boa, não esqueça isso não, né? Prevenção e proatividade. O que não der para prevenir, e se porventura algum de equivocado, errado acontecer, seja proativo para resolver, né? Pois é, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Que sirva para a vida também, né? Pois é. Que sirva para a vida. Se não deu para prever, planejar algo, né, diferente daquilo que se desenhou, por favor, então, soluções. Vá atrás de soluções e pare de mimimi, pare de vitimização, né, de rancorismo, enfim. Olha para frente, gente, e vai à procura de soluções, está nas tuas mãos. O princípio da autonomia, que tá para cada um, também passa por isso, né? Você ser capaz de conduzir sua própria vida. E aí você falou rapidamente aí do direito, do amor pelo direito. Como é que surgiu essa paixão? Desde quando? Quais são os caminhos que você já trilhou no direito? Olha, eu já senti essa veia no período mesmo de estudante, de escola, de instituição, de ensino. Por incrível que pareça, o vestibular de direito foi o último vestibular que eu fiz, dentre outros, no 3º ano do ensino médio. E os outros eram administração, zootecnia, veterinária, né? E, por fim, já encerrando ali aquele... Estamos descobrindo suas paixões aqui, né? Pelas escolhas, né? Aí, por fim, quase encerrando aquele período de vestibular, eu vou fazer... Veio tem aquela luz que eu acredito que é a providência divina, né? Faça o curso, faça o vestibular de Direito. Aí eu fiz o vestibular de Direito. Tinha passado em administração, em outras, e fiz o vestibular de Direito. Quando eu fiz, passei. Pronto, aí disse, não, é o que eu quero. Aí já esqueci todas as outras que eu tinha feito. E aí cursei Direito. Eu sou natural de Caruaru, estado de Pernambuco, fiz o curso de Direito lá. Engraçado, veja como a vida e os seus caminhos. Eu durante o curso de Direito, eu não queria advogar. Eu queria concurso público. Um amigo meu, grande amigo meu, queria advogar, não queria concurso público. Hoje, ele é servidor público concursado e eu advogado. E não me vejo de outra forma, fazendo outra função. Advogado aqui dentro de uma roupagem também, de um empreendedorismo, de uma visão empresarial. Até vamos falar já sobre isso, porque o mundo do direito hoje abre grandes possibilidades. Né? Então, é um leque. O curso de direito é um leque. E você, a gente vê que você hoje é mais um empreendedor, né, que conseguiu ali traçar esse caminho na área da educação, né, dando esse apoio ali às instituições de educação e o apoio na área financeira, né? Principalmente ali na gestão escolar, na parte da inadimplência. Então, como você disse, hoje você é um empresário, né? Eu digo verdade. Assim, hoje eu me encaro com toda a humildade, eu me encaro como um empresário a grande custo, né? Porque a gente estava até comentando na hora do almoço, quem está de fora, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, mas assim, exige muita determinação, muita continuidade e, acima de tudo, muita resiliência, né? Para resistir
as dificuldades e a capacidade de você se adaptar ao mercado. Hoje a gente presta uma assistência exclusivamente a instituições particulares de ensino dentro do conceito da função social e enxergando o que a escola faz para o desenvolvimento social, né? E dentro desse cenário, damos total apoio à instituição para o que ela precisa enquanto empresa, dentro desse universo do direito e também no aspecto financeiro, porque o financeiro é tão importante quanto o pedagógico, porque se a empresa, a escola não estiver equilibrada financeiramente, tudo desequilibra, inclusive o pedagógico, aquele que está na ponta. Não tem emoção que se sustente. Não, né? e dentro de qualquer empresa, não há nenhum setor que não reflita lá no financeiro. Né? Basta quem está nos acompanhando agora, se não conseguir enxergar dessa maneira, olhe para dentro de sua casa. Se financeiramente você não tiver equilibrado, com as contas ajustadas, né, uma educação financeira em dia, olha, é fácil estabelecer-se um conflito e, consequentemente, né, um desarranjo familiar, né, justamente por causa disso. Então, como é importante esse equilíbrio integral, né? A gente fala muito aqui no podcast em saúde mental, fala muito em educação integral, e quando a gente pensa isso, evidentemente, estamos incluindo também a educação financeira, né? Porque se não tem uma gestão financeira saudável, você não vai ter uma saúde mental. Vai não, você nem Não é verdade? enlouquece. Pois é. Então, a gente trabalhamos dando esse suporte para as instituições, dentro, repito, da função social, do contexto social, mas naquelas pilares da prevenção e da proatividade. Como agir e impedir que a inadimplência aconteça, o que fazer, tudo isso no nosso dia a dia, e tendo experiências de gestores como o Wendel, a gente tem como responder. Claro. Você falou há pouco que é CEO da Simplifique, né? Então, como que surgiu a ideia? Qual foi a demanda que gritou que você disse, opa, peraí, eu estou vendo uma oportunidade aqui? Porque essa é a primeira tarefa do empreendedor, né? Ver a oportunidade, enxergar a solução enquanto outros só veem problema, né? É enxergar a solução antes do problema, né? Antes do problema, é verdade. Pronto, veja, como surgiu a Simplifique. A Ferreira Torres Advogados tem 12 anos de estrada. Prestamos assessoria apenas para instituições particulares de ensino. A Simplifique ela vem como um desmembramento da Ferreira Torres Advogados. E, como o próprio nome diz, simplificar, desburocratizar o que precisa ser simplificado e desburocratizado, que é a gestão financeira. Né? Imprimindo tecnologia, perfil de ponta, transparência, uma atuação preventiva e proativa, né, tendo uma comunicação direta, objetiva e clara com o responsável financeiro e também com a instituição de ensino antes do surgimento da inadimplência. E aí isso acontece em poucas instituições, porque ou o gestor não tem tempo, ou o gestor não tem um perfil financeiro, tem um perfil pedagógico, ou simplesmente o gestor ele sente a necessidade, mas não tem condições de contratar uma equipe, qualificar a equipe, ter um sistema de gestão. É aí que a Simplifique entra para simplificar a vida do gestor, simplificar a vida da escola, reequilibrar as finanças e assegurar o cumprimento da função social, que é a prestação do serviço educacional. Aí foi nesse momento aí que eu digo, opa, vamos trabalhar aí nessa veia, né? E aí surgiu a Simplifique. Muito bom, né, Wendel? Exato. Sempre se viu como um empreendedor ou a necessidade, né, do mercado te colocou nessa obrigação? Ou foi mais de fato uma vocação que já estava ali plantada dentro de ti? Meu amigo, olha, excelente pergunta. Eu esqueci de dizer esse detalhe. Olha, meu primeiro negócio, acho que eu tinha uns 8 anos, 7 anos. Eu comprava chocolate, bala na Bomboniere, que era mais barato, e ia vender na rua. Que era, a gente podia uma margenzinha de lucro aumentar o valor. Sim. Já trabalhei com porcos. Eu comprava na Feira do Gado, em Caruaru, aqueles porcos pequenininhos. Aí minha família tem um sítio, nasci e me criei no mato, né?
Daí as outras né? aqui nisso. Por isso, Aí, né? explicando aí, ó. Chegando. Aí a gente fez uma pocilga, comprava um porquinho pequenininho na feira. Engordava? Como eu engordava? Eu tinha contatos com os restaurantes de Caruaru, aí saía num Uno preto que eu tinha, num Unozinho, saía pegando lavagem e engordava. Quando engordava, vendia para o rapaz lá do sítio. Depois, e nesse período eu também mexia comprava bezerro, vendia bezerro, comprava vaca, e aí vai. Até o estrumo do sítio eu vendia, né? Leite, eu já vendi leite lá, a vaca dava leite, não, Tá no DNA, tudo né? gera, Claro, né? DNA. Tudo gera. Aí, e também já trabalhei com, quanto se permitia, botijões de água recicláveis. Então, o que era que eu fazia? Meu tio me auxiliava, meu tio em Recife, em Caruaru, vinha um caminhão vazio de Recife para Caruaru, e eu saía com um caminhão nas cidades circunvizinhas, Toritama, Santa Cruz, Caruaru também, e pegava botijões de água quebrados, e comprava o botijão de água quebrado, e revendia para o meu tio, ele ia aí e reciclava. Aí dei uma pausazinha no meu espírito empreendedor para o concurso público no período de graduação de Direito. Fui nomeado para técnico ministerial do Ministério Público em Pernambuco, trabalhava em Caruaru, tinha plano de cargos e carreiras, estabilidade financeira. Com 23 anos já tinha minha aposentadoria garantida, mas o meu empreendedor ficava gritando, né? Não faça isso, não me mate, né? E um conflito meu, realmente, né, de consciência mental durante 2 anos e meio. Será que é realmente isso que eu quero? Será que eu estou feliz com isso? Aí nos remete ao início, né? A Sim. busca da felicidade. felicidade. E depois de 2 anos e meio de pensar, relutar, um lado dizia estabilidade, tu vai ter tempo para estudar para outros concursos, e outro lado dizia, rapaz, vai viver, vai arriscar, vai, né? E aí esse outro lado venceu, graças a Deus. Que bom, né? Né? Tudo dentro de um propósito, né? Experiência, amigos que eu deixei no Ministério Público que ainda tenho, mas faltando 4 meses para me casar, minha esposa na época, grávida da primeira, hoje eu sou um pai de 4 filhos com muito orgulho, né? Digo para toda hora, todo distante, resolvi chutar o balde, né? Então saí do Ministério Público e fui advogar, dei um tiro no escuro, naquele início, sem clientela, sem ter o rumo, a família ajudando, né? Ajudou no escritório, eu sou muito grato por isso, para meus pais, mas sem ter cliente, sem ter rumo. Aí, por incrível que pareça, não é brincadeira, não é mentira, não. Da noite para o dia, eu muito preocupado, da noite para o dia, eu dormi com um problema, acordei com a solução, né? Por que você não vai prestar assessoria para instituições particulares de ensino? E foi aí que começou, né? E por isso eu sou muito grato a Deus, que eu tenho certeza que foi Ele. Claro. E aí começou o meu primeiro cliente, a época em 2011, até hoje está comigo, conosco, e hoje a gente presta uma assessoria a uma gama aí de instituições consideráveis. Mas é interessante esse serviço também que você faz, porque você promove também justamente com o seu trabalho, ajuda, leva o conhecimento, mas promove também uma mudança de mentalidade. Né? É isso aí. E você como empreendedor também, você sabe das dificuldades do que é empreender. Né? Então o empreendedor realmente, muitas vezes ele não tem tempo de pensar no crescimento, na evolução da empresa, do seu empreendimento. Por quê? Porque ele não tem aquele conhecimento da gestão financeira, né? O conhecimento ali de como gerir mais profissionalmente a sua empresa para dar estabilidade. E muitas vezes, se você for ver na história, ele não aprendeu aquilo na escola. Tanto que as escolas hoje, é uma pergunta que eu quero lhe fazer, né, quais são as dores que você mais escuta nas escolas que você atende? Né? Porque o que eu vejo com algumas escolas que a gente visita e conversa, é isso. Às vezes eu não aprendi isso na escola, e eu vim aqui, fui fazendo. Às vezes os donos de escola dizem, não, eu fui começando, né? Deus me inspirou, então, mas eu nunca estudei para isso. Faz ali empiricamente. E vai, né? A gestão e vai. E vai na fé. Vai. Né? E hoje é preciso essa mudança de mentalidade para os empreendedores.
Eu acho que esse trabalho que você faz também ajuda a promover isso, né? Mas é isso mesmo, você foi cirúrgico aí. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês utilizam essa expressão que a gente utiliza lá em Pernambuco ou lá em Caruaru. Eu sou embirento, sabe? Aquela pessoa embirenta, aquela coisa, eu quero ver quem é que vai. Aqui é teimoso mesmo, né? Não é teimoso, Tá com pronto, birra, aqui teimoso, tá birra, tá com birra, birra. né? Eu sou assim, eu sou embirento. Então, quando eu vejo algo errado, eu digo, não, a gente tem que mudar isso aqui, a gente tem que mudar isso aqui. Então, tem aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, meu propósito não é chegar para a instituição, enxergar o problema e ficar me alimentando do problema, enquanto a instituição está ali com a sangria. Minha intenção é, olha, está errado aqui, na minha opinião, está errado aqui, 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 vamos corrigir esses pontos aqui, encare a sua instituição como empresa, né? E a partir daí a gente buscar a cura, né? Da inadimplência, do alto índice da inadimplência, porque a inadimplência ela vai existir. Não tem como a gente acabar com a inadimplência. E não tem a promessa de que acaba com a inadimplência, não. Mas a gente consegue, dentro de um trabalho de curto, médio e longo prazo, reduzir consideravelmente a inadimplência escolar. Na prevenção, simplifique, na repressão, né? Ferreira Torres Advogados, vamos dizer assim. Mas não só isso, o gestor encarando a sua empresa, olhando para a escola como empresa e mudando certos comportamentos. E essa mudança ela vai trazer efeitos a curto, médio e longo prazo. E aí a gente toca num ponto importantíssimo. Não podemos ser imediatistas, né? Tudo tem um processo, né? Tudo tem um processo. A gente não pode ser imediatista. Então, quero resolver isso agora. Você não vai resolver agora. O seu problema de inadimplência, por exemplo, ele vem de anos. Então, não tem um remédio da noite para o dia. Agora, tem uma mudança comportamental. Aí é o nosso grande desafio. Por isso que eu gosto, porque é um desafio. É você conseguir mudar a chave, a própria conscientização, a própria mentalidade daquele que está à frente da instituição. E respondendo à tua pergunta, ao meu ver, são 3 pontos. Primeiro, inadimplência, e aí está diretamente relacionado à gestão financeira. Como você está gerindo a sua instituição de ensino? Essa é a pergunta que eu faço para você responder. Como você enxerga a sua escola como empresa? Como você está gerindo a sua instituição? Será que você não pode ter uma mudança comportamental, realinhar a sua equipe e você não vai perceber a curto, médio e longo prazo uma melhora significativa do alto índice de inadimplência? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um grande desafio para as instituições, é como tratar com o tema educação inclusiva, né? Porque a escola ela precisa estimular a inclusão, isso Sim. é fato, né? Mas como fazer, né? Então é outro tema, né? Em que a gente lida e vê diariamente com as escolas e busca esclarecer, ajudar dentro do direito, mas enxergando o direito não só o que é disposto na lei, é muito mais do que isso, é bom senso, é relacionamento. Aí entra um outro ponto importantíssimo, engajamento parental, né? Como é que está a família e a escola? Existe um distanciamento, uma proximidade, há uma transparência, há uma comunhão ou não? Então tudo isso está relacionado e esses são os 3 pontos importantíssimos que sempre a gente sente como dificuldade para o dia a dia da escola. Aproveitando esse último aí, esse engajamento, a relação escola-família, você acha que aproximou mais ou com a pandemia houve essa aproximação, essa relação, o entendimento melhor ou não? Olha, eu vou ser bem sincero e transparente diante da minha vivência. A família, ao meu ver, está mais distante da instituição de ensino. O que se pretende é terceirizar aquela educação que deveria ser em casa, vir de casa, né? Então, diante do dia a dia, do corre-corre, das obrigações, o pai, o responsável, a mãe, coloca o filho no colégio de manhã, vem pegar no período da noite. A escola está desempenhando um excelente trabalho, mas às vezes o filho sente a necessidade de conversar com o pai, de dialogar,
né? De ter aquele momento que a gente teve, né? Exato. Um café da manhã, um almoço. E aí quando não há esse equilíbrio, por consequência, vem o desequilíbrio, que deságua na instituição. Então, o cenário que eu enxergo são alunos sem limites, alunos dentro de uma regra geral, certo? Não estou aqui. Sim. Alunos sem limites, alunos imediatistas, face até a própria o uso indevido da tecnologia, o desrespeito ao professor, à figura da instituição, enfim, a falta da base. E a base vem de onde? Da família. E que não significa, né, um tempo maior, né, Não. mas é a qualificação do tempo. Pois é, né? você disse tudo agora. É a qualificação do tempo, porque de outro lado nós temos, por exemplo, diversas ofertas de ensino integral que não significa a substituição, né, Não. da família, da responsabilidade do pai, da mãe, claro que não, mas significa justamente uma oferta, né, de outras oportunidades, de dinâmicas, de atividades que vão favorecer o crescimento daquele aluno, né, como cidadão, na sua relação com o outro. Mas isso não anula de modo algum, como você tão bem fala, a importância, né, do engajamento da família nessa relação com a escola e na relação direta com o filho. Né? Da família com o filho e, como você disse, da família com a escola. E assim, é extremamente claro o que você falou. Não é o tempo em si, né, mas a qualidade. Então, se você tem apenas 30 minutos para estar com seu filho, esteja esses 30 minutos de fato, né? E não ali no celular. Ontem mesmo eu estava em Santa Cruz do Capibaribe. Minha vida é andar por esse país, né? Sim. Então ontem mesmo eu estava em Santa Cruz do Capibaribe, ontem pela manhã, em Pernambuco ali. E na hora do almoço, que eu gosto de observar, então eu almoçando e vendo um casal, babá, bebezinho e um filho de 6 anos, 7 anos aproximadamente. Mas incrível. O filho de 6, 7 anos tinha mais interação com a babá, né, sem nenhum desmerecimento, por óbvio, né? Tinha mais interação com a babá do que com os pais. Era o pai almoçando e com o celular. A mãe ali pegava o celular. Então, o celular é um mal? Não é um mal. É como se utiliza. Nós temos que estabelecer limites também. E o almoço é sagrado, né? O café da manhã é sagrado, a janta é sagrada com a família. Eu ali olhando aquilo, né? Então, assim, todos nós corremos. Eu que o diga, né? Corro muito, graças a Deus por isso. Não me canso porque faço o que eu gosto. Mas procuro estar, quando estou com os meus filhos, procuro estar com os meus filhos, porque eles precisam, né? Eles precisam. Não estou querendo ser perfeito, não. Eu tenho meus defeitos, né? Mas a gente tenta. Mas chamar a atenção para essa questão da qualidade do tempo é importante demais. Não só no aspecto profissional, do que nós fazemos com o nosso tempo hoje para evitar procrastinação e tantas outras coisas, mas também a qualidade do tempo nessa relação com o filho. Então eu acho que é importantíssimo demais essa relação da família com a escola, mas ao mesmo tempo também é um convite para que a própria família olhe para si para ver qual a sua relação consigo mesma. Né? Para não ser uma relação simplesmente de simulações, ou etérea, né? Sem profundidade, e assim a gente construir ou constituir vidas, pessoas sem nenhum compromisso social, porque não aprendeu isso dentro de casa. Depois em cobrar da escola, né, uma demanda que não foi ofertada, é da escola. Que não foi ofertada dentro de casa mesmo. Você se lembra o que aconteceu em Blumenau? Sim. Né? Aí desaguou naquela onda de terror dentro das instituições de âmbito nacional. Aí você enxerga ali o imediatismo. Começa a cobrança para a escola. Tem que fazer isso, coloca ali, faça isso aqui na portaria. E uma série de fatores. Mas naquele imediatismo, muitos não se perguntaram, será que é uma falha da escola ou é uma falha de fora da escola? É uma falha familiar. Será que a culpa é da escola ou é da família? Se parar um pouquinho para pensar e refletir, não é da escola. É justamente do núcleo da sociedade. Do que é a você está família. trazendo para dentro dela, né? A questão é essa. É o que você está trazendo dela. É interessante porque às vezes vem uma orientação assim, nós temos que ter um controle melhor das portarias, das recepções. Perfeito. Para o momento era o que se exigia.
Mas quando se orientava, por exemplo, olha a bolsa do seu filho, aí até que ponto havia um compromisso mesmo, né, de você olhar a bolsa, ver o casaco, né, o que é que ele estava assistindo, o que estava seguindo, né, nas redes sociais, enfim. Então, há às vezes uma cobrança, né, exacerbada, em alguns momentos justa também, por parte da família, mas às vezes há uma falta de olhar, né, mais cuidadoso da família, né, consigo para si mesma, né? Justamente. Então, é muito desafiador a escola. A escola é um mundo Complexo. né, complexo demais e muito desafiador. Por isso que eu fico muito assim, realizado, satisfeito, profissionalmente falando e pessoalmente também, em poder contribuir para o dia a dia das instituições, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. A escola pode ter 50 anos, 100 anos, 120, porque a escola foi feita para um bom tempo, mas todo dia é uma novidade. Então, todo dia chega o Wendel, olha, reza, pede a Deus sabedoria para o que vem. Os desafios de hoje, porque o de amanhã já estão batendo na porta. Né? Exatamente. E é um desafio muito grande. A gente vê também uma mudança de comportamento hoje. Né? O colégio hoje, esse ano, ele está com ensino de tempo integral. Né? E o colégio oferece mais opções ali de relacionamento com os alunos. A gente tem a área gourmet, né, onde é um espaço de socialização dos nossos alunos e a gente promove alguns eventos lá e uma educação até alimentar e tudo. Mas o que eu vejo é a socialização dos meninos. Então, a gente começa a ter uma esperança, né, em relação a comportamento e saber que a gente está contribuindo para de uma orientação mais correta em relação ao futuro. Porque a gente vê eles interagindo mais, usando menos o celular, voltando àquilo que a gente viveu na nossa época, de conversa, de estar junto com os amigos, de bate-papo. Ficam com o celular sim, mas a gente vê que o tempo com o celular diminuiu. Tanto que a gente estava conversando ali junto à gestão, em acompanhar esse tempo de exposição aos alunos, o tempo de exposição na internet dos nossos meninos. E esses do tempo integral, porque assim, tem os do tempo integral, mas tem os que ficam aqui por opção. Então a gente, em negociação com as famílias, eles ficam aqui por um tempo mais longo. Porque é um ambiente agora que é agradável para eles. Então, o comportamento eu vi que mudou bastante. Eles estão interagindo mais. E que a gente não via, né? O que nosso tempo era natural hoje, a gente não vê mais. A escola se torna um ambiente prazeroso, né? Que desperta as melhores emoções nas pessoas também, porque é fecunda, né, a forma de se relacionar, né? Exatamente. A interação, qual a consequência de uma interação? A empatia, não é? Sim. Você só se coloca no lugar do outro quando você teve uma interação prévia, né? Uma interação social. Você passa a se enxergar enquanto indivíduo em uma sociedade que precisa que a sociedade esteja bem para que você, indivíduo, esteja bem também. Nasce aí a empatia, né? De uma forma geral, você se colocar no lugar do outro. Então, isso é o que a gente precisa resgatar. Porque a tecnologia, a gente estava até conversando isso no almoço, né? A tecnologia, ela vai acabando gradativamente com essa interação, cada vez mais. As crianças, os adolescentes estão nos seus quartos, né? Cada vez mais as crianças e os adolescentes vivem no seu mundo, né? E esquecem da interação. Eu fiz uma viagem para fora do Brasil no início desse ano, passei 9 dias em Londres, conhecendo um pouco do sistema educacional britânico, né? Que é uma das referências. Você teve na BET. BET Londres. BET Londres. O sistema educacional britânico, uma das grandes referências da educação mundial. Então, passei lá de 9 a 10 dias conversando com gestores da rede de ensino, visitei a BET Londres, participei de palestras, de congressos, e uma das grandes dificuldades deles lá é justamente a interação e a tecnologia como um fator
a minimizar essa interação. E eu achei assim, eu fiquei impressionado, porque nós nordestinos, né, a gente gosta muito do contato, do aperto de mão, da conversa, Da do calçada. abraço. Uhum. Isso é muito bom, não é? A calçada. Não é, é bom Calçada. demais. Quando você vê alguém na calçada hoje em uma cidade do interior, a gente da nossa época relembra e diz, De rapaz, tardezinha, né? É, No Dá pôr do duas, sol. dá duas umas. Ou você acha bom, ou- bonito, ou você se assusta. Que digo, o não fuxico vê tá mais. correndo Tá, solto ali. tá virado. Não, era mais rápido que o WhatsApp, É. mensagem de WhatsApp, né? Coisa boa. Aí, lá, nesse tempo que eu passei, assim, eu busquei vivenciar a cidade de Londres. Então, metrô, andando, né? Tudo muito perfeito. Era tão perfeito que você meio que não tem graça de viver. Uhum. E assim, era tão perfeito, tão mecânico, que não exigia nem a necessidade de você dar um bom dia, porque tudo já estava, né? Então, a escada rolante, quem não estava com pressa ficava na direita, porque dava à esquerda para pessoal. E não precisa nem dizer, com licença, bom dia, não, já. Não é um metrô, então você espera quem está saindo, quem está entrando espera a pessoa sair. É, uma pessoa mais velha chega, então a pessoa se levanta da vez. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Mas é tão certo, tudo tão que eles não interagem, né? Não conversam. Na calçada, pessoal, a grande maioria com fone. E qual é o recado que você dá quando você está andando na calçada com fone? Não fale comigo, né? E é justamente isso, quando vai se perdendo a interação com o uso da tecnologia e você vai perdendo aquela concepção de sociedade, de empatia. E isso as escolas precisam resgatar, mas não só as escolas, né? Família também. Aí o trabalho em conjunto, né? É verdade, é bem interessante esse conflito, né? Porque, por um lado, se nós temos que fazer os investimentos, criar os espaços para as novas tecnologias, né? Para as novas metodologias ativas e assim por diante. Por outro lado, nós temos também que ter esse cuidado para preservar essa saúde mental que passa necessariamente por uma convivência saudável, né? Então, olha que dilema. A gente tem que criar a habilidade, ter a sabedoria para unir essas duas realidades. Proporcionar, sim, né, um uso adequado das novas tecnologias, criar mentalidade computacional, usar a inteligência artificial, mas, por outro lado, sem perder o foco de que o que se preserva, o que se mantém, é o que foi construído na relação. Sem perder o quê? A A essência. essência, é verdade. A essência enquanto seres humanos. É justamente isso aqui, sem perder a essência. É utilizar a tecnologia. A gente não pode fechar os olhos para isso. A escola não pode fechar os olhos para isso. Mas desde que não se perca a essência. Perdendo a essência, a gente deixa de ser Exato, humano, né? Exato. E aí, assim, imagina agora toda essa demanda que a escola precisa pensar e refletir para atender, né, e inserir na proposta de a entrega do serviço. Imagina um gestor que não tem tempo de pensar nisso porque a sua escola está endividada, não tem um planejamento financeiro, orçamentário, e você não consegue pensar em outra coisa a não ser apagar incêndio. Pois é. Né? Porque eu acho que o maior desafio hoje das escolas e da gestão é essa. Parar de apagar incêndio. Né? E trabalhar em cima daquilo que é que é prioridade, que é essencial, para que a gente deixe assim essa cultura, né? Então a gente está discutindo aqui as demandas que hoje as escolas vivem, né? E eu estou pensando também justamente isso, a dificuldade do gestor. Certo. Adicionado Aí. aos lembretes de hoje. Tecnologia. Adicionou. É o uso da tecnologia. É verdade. Então eu estou pensando aqui justamente isso, nas escolas, que os gestores não têm tempo, não tem como parar para pensar no crescimento da sua empresa, na evolução da sua escola, em se atualizar das novas demandas da educação, né? É justamente isso, é o foco que se precisa ter. Primeiro, encarar a escola como uma empresa. E tratar a escola como uma empresa. Claro, a escola sem perder o seu objetivo, sem perder a sua essência, mas a escola enquanto empresa. E aí, enxergar, deixar de estar
na questão pontual, apagando incêndio, dizer assim, não, peraí, eu tenho que enxergar o macro, enxergar a minha empresa como um todo. O que é que eu estou fazendo? Existe o setor financeiro, existe isso, existe uma mínima organização que seja na instituição. Então, a partir do momento que você enxerga, você encontra as lacunas, você encontra os problemas e vai buscar soluções. Para que comece a respirar, né, e focar no que realmente interessa, que é o financeiro e o pedagógico. Se hoje o gestor ele não tem essa visão, ele está fadado, mais cedo ou mais tarde, à falência. Não tem para onde. Só para matar minha curiosidade aqui, Luiz. A empresa é a Simplifique, a outra... São duas, a Simplifique, Gestão Financeira Escolar, Ferreira Torres, Ferreira Advogados. Torres. Perfeito. Hoje, busca-se mais a Ferreira Torres ou a Simplifique? Olha, eu posso dizer que as duas estão ali, ó. Olha, ainda bem, isso é bom, que Nivelado. significa dizer que as empresas, as escolas, elas estão se organizando também para uma ação mais preventiva e não simplesmente corretiva, né? A gente tá, assim, a demanda, posso dizer que é nivelada, porque existe o grande mal, que é a inadimplência, mas que a gente cura o alto índice de inadimplência com uma gestão financeira, não é apagando fogo, não é dando murro em ponta de faca, não é enxugando gelo, é atuando antes do problema. Simplifique. Mas o universo da escola, sem desmerecer a inadimplência, é muito maior. Então, Estatuto da Criança e do Adolescente, legislações trabalhistas, relações com sindicatos, Ministério Público do Trabalho, convenções coletivas, direito civil, né, direito do consumidor, tudo isso está. Resoluções do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Municipal de Educação. Sim. Então aí entra também o aspecto jurídico, né? A Ferreira Torres Advogados. Então é uma empresa irmã, são empresas irmãs, né? Trabalhando de mãos dadas, vamos dizer assim. Necessárias, né? As duas necessárias para o momento, né? Isso é importante. Ao passo que vocês buscam essa atenção para uma organização financeira, dentro dessa perspectiva da prevenção, não é? Como é que você enxerga também a importância de uma educação financeira já dentro do ambiente escolar? Porque há um discurso muito forte, muito eloquente sobre isso, no entanto, a gente vê ainda, sobretudo, né, em alguns contextos, né, de escola público-privada até, né, mais distantes dessa realidade. Como é que se vê a importância da inclusão, né, dessa educação financeira já dentro do quadro disciplinar da escola? E eu complemento mais. Bora. O quanto você vê de escolas trabalhando com essa visão, Boa. já incluindo essas cadeiras. Eu acho que você estava com o celular e ele escutou na hora do almoço. Olha, escuta aí, ó. Escuta aí, né? Eu acho que isso é sincronicidade, Luiz. Isso é sincronicidade, né? Pois é. Não, veja. É extremamente importante a escola trabalhar na base, né? A educação financeira e o empreendedorismo, né? São dois pilares. Principalmente na região que estamos, né? Na região do Nordeste, nós precisamos ser empreendedores e precisamos saber lidar com as nossas finanças. A gente não pode ser educado para não empreender. Até o que a gente está falando no almoço, isso, né? A gente não pode ser, até com um colega seu também, né? Na hora do almoço, a gente não pode ser educado para se distanciar do dinheiro, né? O dinheiro não é algo ruim, né? A questão é como você utiliza, para que fim você dá aquela quantia. Então, a escola precisa, na base, ter a educação financeira e o empreendedorismo. Isso é de praxe. Até parafraseando a fala do seu colega na hora do almoço, é um empreendedor que movimenta a economia, né? É um empreendedor que gera emprego. Então, o empreendedor ele tem que... É um tema muito importante para tudo que você faz na vida, todas as profissões. Você vai lidar com dinheiro, você vai ter movimentação financeira, então você tem que saber lidar e você tem que ser educado a gerir as finanças, porque dinheiro é tentador, não é? Então, você tem que ser educado a gerir as finanças e também empreender, porque é com o empreendedorismo
que você vai gerar riqueza também, né? E movimentar essa riqueza. E aí, respondendo a tua pergunta, eu entendo como uma tendência, né? As escolas hoje já enxergam a necessidade do empreendedorismo e da gestão financeira. Mas entendo também que muitas escolas ainda não imprimiram na prática a gestão financeira e o empreendedorismo. Mas como uma tendência e que daqui a alguns anos a gente vai ver isso de uma forma mais massificada, né, de uma forma geral nas instituições de ensino. Até porque hoje há uma necessidade muito forte de incluir, né, essa realidade dentro do ambiente escolar, da educação financeira com o empreendedorismo, porque em épocas bem recentes, teu caso, no meu caso, no caso do Wendel, né, a gente era exposto a aprender, né, na prática. Você Ele foi... estava escutando. Tava? Escutando. Não estava. Né, até porque você foi, por exemplo, cuidar, né, dos porcos, foi vender, comprar bombom para poder vender, essas coisas todas, né? Eu fui para a feira vender piqui com laranja, né? O Wendel foi fazer as atividades dele também com o pai dele. Rapaz, eu esqueci, desculpe lhe interromper, eu esqueci de dizer que eu trabalhei na Feira da Sulanca, no estacionamento. Eu virava à noite, os carros entrando no estacionamento, quando o estacionamento enchia, o pessoal me chamava de galego no estacionamento, eu confiava em mim, me dava a chave do carro, eu botava os carros ali, trancando os outros, e eu ficava com a calça cheia de chave. E o bom é a confiança, né, que ele conquistou nas pessoas, né? Então. E assim, porque você falou uma coisa interessante, né? Porque a cultura nossa, principalmente hoje, está mudando em relação à educação. A escola formava muito para quê? Para você, que foi o que meu colega falou, a gente na hora do almoço... Tem um currículo, né? A gente tem um currículo. Tem um currículo, estudo para encontrar um emprego. Educação tradicional, né? Exato. Isso. E hoje o desafio da escola é justamente assim, levar o aluno ao autoconhecimento, para que ele seja feliz e realizado naquilo e o propósito que ele encontrou de vida. Você colocar a mão na massa. Exato. E colocar a mão na massa. Então, assim, saber que a cultura da alta responsabilidade, que a vida depende de você, você não esperar de ninguém, que vai depender de você. Então, as escolas hoje estão mais conscientes, de fato, em trabalhar essas áreas. Porque muita gente reclama disso. Eu não aprendi financeiro na escola. Eu não aprendi finanças na escola. Então, o que tem é muitos profissionais infelizes por conta disso. Porque não sabe gerenciar a sua vida e, como você falou, não consegue ter o equilíbrio. Alguém desenhou para eles como deveria ser, né? E mostrou desenhou... a roda é essa. Isso mesmo. E aí, então, assim, se as áreas da sua vida não estiverem todas em harmonia, se a área financeira tiver, então você não vai estar em equilíbrio. Né? Sua mente não vai estar em equilíbrio. Então, essa cultura ali do empreendedorismo, das finanças, hoje é uma realidade. Por isso que eu lhe perguntei se realmente assim, já tem uma visão das escolas em relação a isso. Eu enxergo como assim um amadurecimento de algo que está por vir de uma forma mais concreta. Há 5 anos, há 6 anos, o tabu era maior de se falar de dinheiro em escola, né, de educação financeira. Isso vem diminuindo gradativamente, porque a gente tem que quebrar esse tabu. O dinheiro não é ruim, né? O propósito é como você utiliza aquela quantia, né? O fato de você poupar, ter um planejamento, investir, diversificar o investimento, né? Isso tudo passa pela educação financeira e empreendedorismo, né? É verdade. E hoje essa questão que você falou, né? As crianças hoje não têm essa educação da família, de assim, você é o autor da sua, né, da sua vida, né? Você é da sua história. Os meninos, seu caminho, né? Os meninos estão ali, como você falou, ansiosos, né? Não respeitam mais ninguém. Então, esse é o desafio da escola. Porque boa parte das escolas já trabalham, mas pouco ali. Uma aula ou outra ali sobre finanças, sobre dinheiro. Algo tímido, né? Muito tímido. Né? Então, a gente vê que é uma necessidade. E para 2024 eu vejo que o setor educacional vai empreender bastante nesse ponto.
A gente também, no Pequeno Príncipe, a gente já ampliou para 2024 o nosso programa com o projeto Gênio das Finanças. Mas o Pequeno É, Príncipe vai é ser- uma referência na Pioneiro, região, né? É né? verdade. É a referência da região. As séries iniciais, o infantil até as séries finais do fundamental, a gente vai ampliar o projeto Gênio das Finanças, que é para justamente ir trabalhando isso. Porque sabe o porquê da importância da escola na base trabalhar com o empreendedorismo? Porque sabe qual a tendência? Não é nem a tendência, é a concretização de tudo hoje, é a terceirização. Então, se chega a família e diz assim, meu filho, você tem que estudar para concurso público. É uma opção, mas ele está dizendo isso, claro, querendo bem para o filho, sem sombra de dúvidas, mas ele está dizendo isso tendo como parâmetro a realidade de hoje. E não a realidade daqui a 10, 15 anos. Porque é uma tendência até do próprio poder público à terceirização. Enxugar a máquina. Então, aquelas atividades essenciais, sim, concurso público. A atividade meio, terceirização. Né? E aí, quando você terceiriza, você enxuga a máquina estatal. Menos concursos vão surgir. Então, na vida, a gente tem que aprender a diversificar os caminhos, né? E isso é uma decorrência do empreendedorismo, né? É o empreendedorismo que vai lhe tornar resiliente, que vai lhe dar atenção às mudanças, né, dos rumos, né, a atenção aos sinais, sensibilidade, é tudo o empreendedorismo vai mostrar isso para a criança, para o adolescente. Então é muito importante, empreendedorismo e educação financeira. Muito bom. São caminhos aí necessários, né, inevitáveis, que já estamos trilhando no mundo da educação. Enxergar o amanhã, não só o hoje. Isso é verdade. Chegar amanhã. Um outro aspecto que chama a atenção também é como você encontrou, para além dos desafios, as oportunidades dentro do campo do direito. Nós temos ainda muitos, mas muitos estudantes, alunos, que buscam o direito como também um lugar de realização vocacional ou profissional. Outros, quando chegam nos meados do curso, né, da graduação, começa um processo de desencantamento, né? Outros ainda, quando concluem o curso, se perguntam, se procuram, meu Deus, era isso que eu queria para a minha vida? Não estou encontrando oportunidades no mercado, porque vê apenas o escritório, vê apenas, né, o concurso público como algo mais distante, não se identifica às vezes com a docência e assim por diante. E você não viu, não olhou para o direito vendo somente os desafios como impossibilidades, mas desafios anexados a oportunidades. É isso aí. Né? Então, que fala você constrói hoje para esses alunos, estudantes, e são muitos, eu conheço vários que estão no mundo do direito, né, que estão nesse caminho, mas que vivem esses desafios, esses dilemas interiores. Primeiro, tenha calma. Respire, né? Respire fundo, respire fundo. Nada acontece da noite para o dia, né? Você vai construindo tijolinho por tijolinho, dia após dia. Tenha calma. Segundo, nunca perca a fé, porque a fé lhe alimenta, né? E alimenta a capacidade de você resistir. Seja resiliente. E a fé lhe traz isso. Então, seja um homem de fé e acredite que tudo tem um propósito, inclusive as pedras no meio do caminho. A vida, quem sou eu para estar dizendo isso, né? Eu sei que eu tenho, com a graça de Deus, muita estrada pela frente, mas a vida não é fácil, né? E a vida não está aí para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu, quando fui professor do curso de Direito da Nassau, eu era um professor meio casca dura, sabe? Mas eu queria passar para o alunado o seguinte: olha, você não vai ter moleza na vida não, então eu não vou lhe dar moleza. E é justamente aí a gente volta para aquele ponto, a educação familiar, né? Sair daquela figura do imediatismo. Eu quero celular, tome um iPhone. Eu quero isso aqui, tome isso aqui. Não, você tem que ralar um pouquinho, conquistar, e você tem que saber que não é no seu tempo, né? Tudo tem um propósito. Aí o que é que acontece? Existe a vocação, né? Então a vocação é a chave. Então quando você está vocacionado, você se identifica com o curso, então a tendência é que você conclua, né?
Mas se você, mesmo vocacionado, você está acostumado a ter tudo nas mãos, a não correr atrás, né, a não conquistar, a não dar valor ao suor, fica mais fácil de você se render às dificuldades da vida, às dificuldades do curso de direito. Então, é algo que tem aquele ditado, né? O buraco é mais embaixo. Então, a gente ter uma reconstrução familiar mesmo, né? Ao meu ver, e passar para a criança ou adolescente de hoje o que nós recebemos dos nossos pais, os nossos pais receberam dos nossos avós. A vida não é fácil, esteja disposto, tenha vocação, não perca a fé, não perca a sua essência e seja resiliente. Não seja imediatista, porque nada vai acontecer da noite para o dia. Eu tenho muita estrada pela frente, com a graça de Deus. Tenho muito a aprender, tenho muito a galgar, né? Mas posso dizer hoje que sou uma pessoa realizada profissionalmente e pessoalmente. Mas a duras penas, né? Porque se eu tivesse parado no meio do caminho, né, por causa de um imediatismo, né? Então eu acho que é isso. É isso aí. E é isso a vida, né, Luiz? Nos deram a oportunidade de viver. Sim. Deus nos deu esse dom, mas não disse que ia ser fácil. Pois é. Né? Então, se prepare para a luta. Né? Pra luta. A gente luta desde o momento da concepção, verdade, né? A gente se prepara para a luta. E uma coisa que eu não posso esquecer, eu até anotei aqui. Você tem que encarar, isso é a visão do empreendedorismo, né? Você tem que encarar o desafio como uma oportunidade. Não é não? O desafio como uma oportunidade. Se você olhar a pandemia, enxergue as oportunidades da pandemia, do ponto de vista da escola, né, do ponto de vista do seu negócio. Todo problema lhe traz um desafio que é uma oportunidade de você buscar alternativas, inovar, superar. O ser humano ele tem uma tendência natural ao comodismo, né, à zona de conforto. E é um dos grandes problemas do uso da inteligência artificial nas escolas, que a gente viu isso em Londres, né? Na BET Londres e de forma também e aqui em São Paulo, na BET Brasil, né? Em São Paulo algo mais tímido, mas a gente viu mais escancarado em Londres. Então o ser humano ele é naturalmente ali ficar na zona de conforto, né? Mas a gente tem que lutar enquanto indivíduo para sair dessa zona de conforto, porque se a gente fica na zona de conforto, a gente não evolui. E nos desafios é que a gente mais cresce, mais evolui. É verdade. A crise me faz crescer. É a visão do copo meio cheio e não isso. do copo meio vazio. É verdade. Entendeu? De como Deixar você de vê. reclamar e Depende de como buscar. você vê. Pois né? tudo do ponto de vista, É né? verdade. E essa reconstrução familiar é muito importante, porque parte daquele princípio assim, você é quem você é hoje por tudo aquilo que você passou. Uhum. E a gente às vezes diz, não, eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Só que, meu amigo, você é quem você é porque você teve uma dificuldade, teve que conquistar. E aí quando você contribui com o imediatismo, né, você vai dar tudo aquilo que seu filho quer, realmente ele não vai chegar nem perto do homem que você é. Ele Muitas não vai saber celebrar um negócio. Exato. Ele não vai saber interagir, ele não vai saber reagir quando cair, né? Tudo isso. Já está pronto, né? Em suas mãos. Ali, Verdade. então é um ser humano inacabado. É verdade. Olha quanto aprendizado, né? Bom demais conversar com o Luiz, né, mano? Excelente. O almoço também foi bom, a gente gostou bastante. E aqui tomar esse café na calçada, que já tem um cafezinho ali também, Porra, né? Mas é importante demais em tratar desses assuntos e conectá-los, né? Para ver que a vida ela é essa dinâmica, né? Ela não é simplesmente uma coisa ou outra, mas há sempre esse caldeirão em que tudo está muito junto, muito misturado. Se a minha vida financeira não está organizada, vai ter consequência na minha vida, né, familiar, na minha vida com minha esposa ou com o esposo, com os filhos, no trabalho. Se a vida financeira da instituição, da escola não está organizada, isso vai implicar também no processo pedagógico. Enfim,
É muita coisa misturada, né? Hoje agora eu tenho certeza que ele estava escutando o nosso Ah. conversa. Rapaz, Porque- falar aí, é, grande não, verdade. verdade. Te juro, rapaz. O que é que a gente Porque- falou no, Porque no por almoço? acaso a gente encontrou o colega Fabrício Calou, né? Sim. E é amigo de longas datas, e a gente começou a conversar e ele é bem espontâneo. Então, partindo dele também essa conversa, não pois foi? Partiu foi, dele. foi. Esses, Momento de esses temas reflexão. aí partiu dele. É, Eu não tava, Entendeu? mas eu acredito que providencialmente acho que ele passou um zap para foi você. uma né? preparação para o que viria, né? Pois é. Foi uma preparação para estarmos aqui nessa calçada. Foi o que eu mas- pensei. Nada acontece por acaso, Verdade. né? E o que você falou aqui, e a gente discutiu na hora do almoço, tudo está interligado. É. É uma rede. A gente verdade. vive numa rede. É que às vezes a gente não enxerga essa Não dá de rede. conta, não dá de conta. É. Mas se prestar atenção um pouquinho, a primeira palavra que você disse, né? Calma, preste atenção. É, Né? Veja os sinais. enxergue. Enxergue bem. Depois, tenha fé. Porque a base para a resiliência, fala-se muito em resiliência hoje, né? Mas de onde vem a resiliência? De onde vem a resiliência que você tanto quer? Da fé. Da fé. Né? Então tenha fé para ser resiliente, né? E consequentemente, fazendo isso, vai enxergar oportunidades em meio a desafios. Deus Essa sua fala foi muito importante. Deus é imprescindível nas nossas vidas. Luiz, já que a gente está falando de fé, um princípio aí que cristão também, né? Sim. Como você E eu vê sou as... católico apostólico romano. Pronto, Olha aí. que bom. Então, como você vê, não somente as escolas católicas, mas as escolas confessionais, como diferencial em relação a esse novo desafio aí que o mundo nos traz e que traz direcionado para as escolas? Olha, precisamos sair desse mundo laico. E esse é um grande diferencial das escolas confessionais, né? Ter a fé como base também. Porque é necessário essa correria. A gente entende, eu sou pai, a gente sabe, né, dessa correria. E antigamente a gente tinha um tempo maior e que não deveria ter perdido, mas o dia a dia, né? De ir à missa, de ter aquela, né, de ter aquele momento, a renovação da fé, né? Como a gente fala, a renovação da fé semanalmente. E aí o que é que acontece? Hoje nem tanto, né? Mas há alguns anos, qual era o carro-chefe da instituição? Aprovação em vestibular, né? Aprovação em vestibular, aprovação em vestibular. E se esquece. Algumas redes ainda hoje é assim. Mas aí veja, aí é justamente, vamos dizer, tem aquela meta, né? Ali a aprovação, a todo custo, né? E esquece de passar para o aluno aquela base de fé, né? Que se precisa ter. E as escolas confessionais trazem esse grande diferencial, né? É a fé no dia a dia da escola. Hoje a criança, o adolescente passa mais tempo na escola do que em casa. E você pai, sabendo que seu filho está ali tendo uma educação de qualidade, como aqui no Pequeno Príncipe, escola de referência. Mas além disso, aí é o plus, né? Tendo uma base cristã, isso é muito importante, porque a sociedade ela só está de pé por causa da fé, né? Da base religiosa, da base cristã, porque senão era uma barbárie, né? Então eu vejo isso assim como um ponto que é a própria fé. Não, com certeza, é a própria fé. E as escolas precisam ficar atentas a isso. Não, é verdade. E fortalecer cada dia mais, né? Esse diferencial que está no DNA das escolas confessionais. Está na missão, né? E aquela coisa, né? Como que... Muda-se o foco, né? Muda-se o foco. Exato. O objetivo é outro. O Verdade. objetivo não é meta, não é o resultado. O objetivo é a construção do ser humano numa escola Exatamente. confessional. Exatamente. Isso é É forte. outro olhar. É verdade, outro isso olhar. muda completamente mesmo, né? Tudo aquilo que vai ser construído antes. Né? Pois é. Sabendo onde eu quero chegar, eu vou saber muito bem qual caminho eu devo percorrer. O problema, às vezes, é a falta de clareza de onde se quer chegar, né? De muitas instituições. Então, sabendo onde eu quero chegar, eu enfrento qualquer como, já dizia o Nietzsche, né? Isso Então, se eu sei o porquê e o para quê, o como é detalhe. Né? É simplesmente condição para chegar muito mais longe. É isso mesmo.
Bom, mas a fé de fato é muito importante e ela pode ser também vivenciada, celebrada, renovada, usando também esses novos mecanismos, usando, né, essas novas tecnologias, usando essa nova mentalidade, não é? É saber, claro, considerar tudo isso como os novos areópagos, né? Paulo falava muito disso, São Paulo, né? Nós precisamos encontrar, apresentar esse Deus desconhecido para os tempos atuais, não é, utilizando, indo para as ágoras, indo para esses novos areópagos, né, para falar desse Deus através de uma vivência de amor que a escola confessional possibilita, né, pela vivência do amor. Eu acho que isso é o mais importante. É isso mesmo. Né? É isso, gente. Bom demais, né? Bom demais. Bom demais. E, ao mais do que isso, a nossa gratidão a você, Luiz, né, por essa oportunidade, né, por essa riqueza, que não é simplesmente o que você compartilha conosco, mas a sua presença e a sua história, a sua luta, já enriquece muito a gente, pelo testemunho que você nos dá de como foi construído tudo isso. Não é por acaso, não foi do dia para a noite, foi com muita luta, muita resiliência, né, com muita entrega, e é por isso que você continua colhendo muitos frutos, e serão novas sementes nesse caminho que ainda está aberto para você. Amém. Tá bom? Eu que agradeço, né? A oportunidade. Vim aqui, cheguei ontem à noite. Vim aqui para fazer uma visita ao Pequeno Príncipe, ao Wendel. Né? O Wendel vai estar lá em Caruaru comigo no dia 19 de agosto, que é um momento que nós vamos ter. Ele já Né? disse que eu vou ver a minha agenda. Ele vai estar lá. Né? E não imaginava esse momento aqui, né? E aí o Wendel, vamos fazer? Vamos fazer. E eu que agradeço a oportunidade. Nada acontece por acaso. Espero ter contribuído e estou às ordens. E é isso. Muito bem. Agradecer também aí a sua visita, né? O Luiz a gente já se conhece há algum tempo e partilhamos ali informações e vivências do dia a dia. E a educação também é isso, é uma troca. Eu vejo também que o setor educacional, por essa dificuldade de se enxergar como empresa, então tem uma partilha muito grande, né? Na Bet Educar eu vi isso também, há uma partilha muito grande. Né? Claro, a gente tem que hoje ter a visão que a escola é uma empresa sem perder o seu propósito, a sua missão, sem perder a sua essência. Então assim, com o Luiz a gente vem trocando figurinhas aí há um bom tempo, a gente já trabalha junto, o Luiz também nos ajuda nessa gestão da inadimplência, né? Porque realmente precisamos às vezes partilhar e delegar alguns setores para que a gente possa também trabalhar nas áreas onde a escola precisa e cobra um planejamento para o futuro. Então, o Luiz já trabalha com a gente, então agradecer a sua visita e agradecer também a disponibilidade do Aldísio aí para estar aqui com a gente. Para mim é um prazer sempre, uma boa conversa nos faz evoluir e nos faz perceber que não estamos prontos ainda. É apenas um novo começo. Isso mesmo. É isso, gente. Muito obrigado, tá bom, por estar conosco nessa noite de quarta-feira. Que seja muito iluminada para você, com muita inspiração. E não esqueça de levar essa boa notícia, que é esse podcast, Calçada Virtual, essa boa conversa para as pessoas que você ama. Compartilhando esse episódio, se inscrevendo nesse canal e como também nos seguindo nas redes sociais. Fica com Deus, um grande abraço e nos vemos em breve.